Muito bem, então voltamos com o segundo bloco. Eu disse terceiro, mas foi um lapso, né? Aquele vereador aqui em Campo dizia lápis, né? Pois é, aquele que me chamava de radiador. Bom, bom, de qualquer maneira, nós vamos, para descontrair só, olha aí, amanhã é São Salvador, né? Mais uma quinta-feira, dia do padroeiro da cidade, várias festividades, tanto no campo religioso quanto também no campo esportivo. Tivemos aí exibições aí no Paraíba, de barcos no Paraíba, né? E hoje nós vamos ter amanhã, quinta-feira, mais uma corrida ciclística de São Salvador. Antigamente era a principal atração esportiva. Geralmente chegou-se até a se promover jogos de futebol, né? Entre os principais clubes da cidade, torneios com clubes do Rio de Janeiro, faz jogando aqui e tal, levando o público, portões abertos, né, para o público, a própria prefeitura patrocinava as despesas e tal. Então era muito interessante. Eu me lembro de um jogo histórico, em 1991, Americano de Santa Cruz de Recife. Exatamente. Foi na festa do padroeiro, em que houve uma união do poder público com o Americano para dar esse presente à massa torcedora. O Americano ganhou de 1-0, gol de Jailton. E foi naquele ano que o Americano chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B, quase subindo para a primeira divisão, onde o grande destaque foi o Luciano Viana, que é hoje o presidente do clube. Pois é, vejam só. Agora, o detalhe é o seguinte. Bom, essa prova ciclística era, sem dúvida, sempre foi, né, uma das principais atrações. O pessoal vinha do interior, vinha aí de várias localidades para assistir àquela prova, porque era uma prova sensacional. Depois a prova foi, inclusive, abraçada pela Federação de Ciclismo, a Confederação Brasileira de Ciclismo, Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, que hoje é quem organiza, e as inscrições, né, podem ser feitas até hoje, quarta-feira, pelo site da federação, segundo explicou ontem aqui o presidente Cláudio Santos. Nós tivemos o prazer também de, no último final de semana, né, fazer uma entrevista aqui com o presidente da federação, o Renato Cito, que é o presidente da Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro. Teve aí uma série, uma competição que durou quase uma semana inteira lá no Saldanha da Gama, patrocinada pela Federação de Tênis do Rio de Janeiro. Isso é muito bom, trazer esse pessoal para o interior, né? E a gente tinha vontade de trazer também a Federação de Futebol com mais atenção, com mais condescendências, vamos dizer assim, condescendências com os clubes do interior, em função das dificuldades que existem, evidentemente. Então nós convocamos daqui, inclusive, os torcedores aqui, acordem um pouco mais cedo, vão lá assistir, prestigiar, incentivar, né? Sabe como é que é? É importante realmente, sendo que a prova principal está marcada para as 11h30, segundo disse aqui o presidente. Bom, mas a gente voltando a falar de futebol, e é importante a gente falar do futebol de campo, dizendo que o Goitacás está fazendo uma bela campanha aí no Sub-17, Sub-20 e Sub-15. Essas equipes têm a responsabilidade, são abraçadas pela empresa do Carlinhos Barreto, né? Se não me engano, do Carlos Barreto e do Aldo. Ele trouxe aqui, inclusive, 2 jogadores, um garoto, o Thiago, que é, inclusive, o artilheiro do estadual da Série B Sub-15. O Goitacás que se classificou em primeiro lugar para o mata-mata. Vai enfrentar o Olaria, né? Primeiro jogo, se não me engano, dia 17, segundo dia 24. O segundo vai ser aqui em Campos, no Ari de Oliveira e Souza. Parabéns para a garotada. O Americano não disputou esse ano, preferiu não disputar. O Campos disputou. Ficou ali brigando entre o 6º e o 7º lugar. Não se classificou para as finais em nenhuma das duas categorias, embora o trabalho lá no Anjo de Carvalho seja um trabalho muito bem feito. Essa é a pura verdade. Bom, eu vou perguntar a Fernando, neste bloco, que a gente realmente fica
São perguntas que a gente fala assim, não, vou colocar Fernando em saia justa, embora ele não esteja de saia, nem use saia, está de calça jeans. Ô, Fernando, eu pergunto a você, no próximo ano, continua a parceria do americano com o G6 do Gilberto? Eu não posso te responder porque eu não tenho nem o teor do contrato. Mas uma coisa eu posso dizer. Dá visibilidade pelo nome do Gilberto. 2 Copas do Mundo, sempre empenhado em jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, mas ele precisa ser mais sensível aos problemas que um clube do interior tem e compartilhar mais com seus pares de diretoria. Não se faz nenhum trabalho criando incompatibilidade. É complicado. Mas o americano, independente de ter ou não o Gilberto, é importante tê-lo, sem nenhuma dúvida. Mas independente de ter ou não, o americano já está criando uma estrutura básica para poder sobreviver. Por isso que o Luciano agiu de maneira muito bem pensada em querer dar prioridade ao estádio do que à parte social. Porque o americano não pode também ficar nas mãos de ninguém. Tendo o estádio pronto nos próximos anos, o americano já terá como caminhar de uma maneira mais sólida. O americano demonstrou, já conversou, o interesse em continuar com o Felipe, né? Está trabalhando para renovar o contrato com ele e, se não me engano, já até renovou, porque pode surgir aí um grande clube interessado no futebol do Felipe, que foi o atleta que mais se destacou com a camisa do americano no campeonato estadual da Série B. Embora o Léo Guerreiro tenha sido artilheiro. Foi o vice-artilheiro, né? Exato. Perdendo apenas para o Alan da Portuguesa. Na Portuguesa. Mas o Felipe se destacou muito. Bom, agora, naturalmente a gente fica imaginando, a gente fica pensando, a gente que atua nessa área, neste período, Fernando, neste período de agora, vamos dizer que seja um período, já que o americano não vai disputar a Taça Rio, a Copa Rio, o Goitacás também não vai, então eu pergunto a você, este período de entre-safra, digamos assim, o americano, as atividades vão estar paralisadas, as equipes das categorias de base vão continuar treinando. Você me responde depois, logo depois do intervalo aqui, a gente volta com o terceiro e último bloco, rapidinho, segura aí, pai e bola.